Não para que prestem atenção no que este pastor tem a vos dizer, nem por nenhum outro artifício homilético de oratória, mas que nós sejamos profundamente tocados pelo que a palavra de Deus tem a nos ensinar e tem a nos confrontar. E hoje o Senhor nos separou uma importante mensagem da palavra de Deus que se encontra no texto do livro de Salmos, capítulo de número 112, para que eu já chamo a sua atenção, para que abra e acompanhe conosco a leitura, conforme você encontrar. Fique de pé em reverência à palavra de Deus, para lermos esse texto. Livro de Salmos, capítulo de número 112, e vamos ler na sua integralidade, dos versos de 1 até o verso de número 10, e que será exposto essa noite. Salmo 112, versos de 1 a 10. Vamos esperar que todos encontrem, a gente já faz a leitura com atenção e reverência à palavra de Deus. Amém. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma vez uma oração. Senhor, nós te entregamos a tua palavra nesse momento, para que pelo teu Espírito sejamos ensinados. Nos ajuda a entendê-la, Senhor, e não nos permita dificultá-la. Usa-nos, Senhor, na condição de teu servo, para transmitir com fidelidade e com compromisso o que realmente esse texto quer nos ensinar. Como ele disse ao meu coração, te peço também, meu Deus, que o Senhor fale ao coração de todos os nossos irmãos, nessa noite, que não vieram por acaso à tua casa para ouvir a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, pregar sobre o livro de Salmos é sempre uma grande e uma grata satisfação, porque o livro de Salmos é um livro de poesias sagradas, a maioria delas feitas na forma de música, com uma métrica, uma harmonia e até mesmo organizações silábicas que nos ajudam a entender com mais facilidade a palavra de Deus. Se você não teve oportunidade no passado acompanhar conosco 2 séries de estudo em anos diferentes que fizemos aqui nesta igreja sobre o livro de Salmos, em uma falamos sobre 13 salmos e no outro mais 13, e ainda tem muitos outros que poderíamos falar, como este, por exemplo. E quem esteve conosco lembra que nós falávamos que os salmos eram um instrumento de contribuição para o povo de Deus internalizar a mensagem da parte do Senhor recebida. Eles iam cantando isso, como por exemplo nos salmos de romagem, que não é o caso aqui, mas iam cantando esses salmos, não é? Juntamente, em conjunto, em congregação, no caminho das suas tribos até Jerusalém, para a celebração das festas ou para as festividades que eram celebradas no templo em Jerusalém. Esse modelo de culto que se arrastou por muitos anos ali no contexto do povo de Israel era uma realidade. E eles iam ao longo dessa trajetória, quem sabe de alguns poucos dias de caminhada, pois não tinha Uber, nem metrô, nem outros meios de transporte mais velozes, eles iam cantando. Então você olha com muita clareza essa meditação dos salmistas, os seus mais variados. Você tem alguns salmos produzidos por Davi, em sua grande maioria, outros por Salomão, salmos de Moisés, salmos dos filhos de Asaf, salmos dos filhos de Corá, e tantos outros salmos anônimos, mas que também com profundidade nos falam das belezas de viver uma vida ao lado do Senhor. E veja só, como ele diz, por exemplo, no Salmo 121, não é? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele está dizendo que ele estava vendo nessa caminhada até o templo, olhando para os montes, olhando para o deserto,
Muitos outros também, como o próprio Salmo 23, muito conhecido, onde Davi fala da sua realidade de pastor que era de ovelhas, antes de ser um guerreiro e antes de ser depois também rei de Israel, um dos mais notáveis de todos. Então ele olha para a realidade dele, apacentando ovelhas, vendo ela se deitar naquele pasto verdejante depois de ter se saciado, se alimentado. Enfim, o livro de Salmos é uma beleza, é uma riqueza, uma preciosidade, como nos diz Spurgeon, das Escrituras. Por isso está bem no centro da Bíblia, não por coincidência, mas porque nos traz uma completude de doutrinas que englobam toda a Bíblia, não é? Se tivéssemos o livro de Salmos e quem sabe não tivéssemos acesso a outros livros, teríamos já muitas informações, não todas com certeza, mas teríamos muitas informações sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre o que Ele faz por nós. No salmo anterior a este que nós lemos hoje, Salmo 112, o escritor inicia exaltando o Senhor. Veja comigo na sua Bíblia, o Salmo 111 no verso 1 diz: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. E no verso 2 ele diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Fala então o salmista no salmo anterior das grandezas desse Deus, das maravilhas desse Deus, exaltando as obras desse Deus, consideradas por todos que nelas se satisfazem ou se comprazem. E ele termina o 111 também nos admoestando a temer ao Senhor e a obedecer os seus preceitos. Veja comigo aí o verso 10 do Salmo 111, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Interessante, meus irmãos, que as bênçãos decorrentes desse temor do Senhor, dito no Salmo 111, verso 10, são exatamente estas referenciadas no Salmo 112, que vamos ler e expor nessa noite. E os dois são escritos no modelo de acrósticos, não é? Alguém já teve a oportunidade de ver aqui no Dia das Mães, Dia dos Pais, quando geralmente a classe infantil traz aqui um acróstico. O que é um acróstico? Aí vem assim, né? Feliz Dia das Mães, cada letra é uma frase. É exatamente assim que é construído esses dois salmos, que são construídos esses dois salmos, Salmo 111 e Salmo 112. Cada uma das letras, cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico. Eles são construídos em acróstico. Então, o Salmo 111 explicam o que cada uma dessas letras significa, e apresenta um vocabulário muito parecido. Eles são, na verdade, um conjunto, o Salmo 111 e o Salmo 112. O Salmo 111, enquanto apresenta para nós que quem teme ao Senhor é alguém íntegro, é alguém que tem sabedoria, alguém que é prudente. No Salmo 112 ele diz como essa pessoa se comporta, quais são as bênçãos e os benefícios que de Deus ela tem. E palavras, muitas, com adjetivos, são repetidos aqui nesses dois salmos, como por exemplo, a palavra, o verbo, melhor dizendo, com prazer, está lá em Salmo 111, 2, também no Salmo 112, 1. A palavra justiça está no Salmo 111, 3, está também no Salmo 112, 3, 4, 6 e 9. A palavra estável e bem firmado está no Salmo 111, 8 e também no Salmo 112, 8. A palavra benigno e misericordioso está no Salmo 111, 4 e também no Salmo 112, 4. A palavra fiéis e justos está no Salmo 111, 7 e está no Salmo 112, 5. Esses dois salmos precisam ser lidos de dentro do contexto da aliança de Deus com Israel, onde ele promete abençoar o seu povo se ele temer e obedecer a sua lei. Íntegro, valoroso é aquele que obedece ao Senhor, é o que o salmista quer nos ensinar aqui. E a estes Deus promete abençoar, e não abençoar com pouco, mas abençoar com muito, como um sinal da sua aliança. Aliança, meus irmãos, muitas vezes é entendido como promessa de Deus, e é de fato, mas aliança é como um contrato. Aliança é um acordo de duas partes. Deus nos conclama a obedecer a Ele, e Ele, por sua vez, nos abençoa por isto. E isso não é para nós instrumento de barganha. Olha, Senhor, eu estou te obedecendo, pode me abençoar agora. Não. Por quê? Sabe por quê? Porque nós já descumprimos o contrato.
em todo tempo estamos desobedecendo, mas Ele, por ser fiel e justo e não poder negar a si mesmo, por ser santo, por não voltar atrás nos seus decretos e na sua vontade, mesmo quando você descumpre o contrato, Ele podia rescindir, né, Jonathan? Mas não, Ele ainda assim cumpre, e Ele é fiel apesar da nossa infidelidade. Quando você olha para esses salmos, essas palavras, nós não devemos tomar esse salmo como uma base, como pensam alguns, para concluir que todos os cristãos terão automaticamente saúde, prosperidade, riquezas, boa vida, sucesso, felicidade, se obedecerem ao Senhor. Pois não se trata de uma promessa da nova aliança, essa promessa era do povo de Israel. E era um sinal, exatamente, um distintivo. Falamos isso hoje pela manhã, quando fizemos na nossa escola dominical um passeio sobre a festa das primícias. E lá falávamos que o povo de Israel, ele era distinguido dos outros povos, porque quando ele estava obedecendo o Senhor, ele era muito mais próspero que os outros. A prosperidade acompanhava o povo de Israel como um sinal de que estavam obedecendo ao Senhor, de que o Senhor lhes dirigia o seu favor, a sua graça. Mas hoje não é assim. Hoje na nova aliança nós caminhamos, nós somos abençoados, nós temos as nossas vidas mudadas, nós somos alvos de saúde, de bênçãos do Senhor, por conta não dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo Jesus e pelo seu sacrifício cabal na cruz do Calvário. É por isso mesmo que o salmista aqui no Salmo 112 que nós lemos, ele menciona passar por momentos de trevas, como está lá no verso 4. Ele menciona que recebia notícias ruins de vez em quando, como está no verso 7. Ele diz que tinha inimigos, como está no verso 8 e verso 10. E ele precisava refletir sobre a justiça das suas decisões, como está no verso 5. Nós, meus irmãos, que vivemos sob a nova aliança, temos em Jesus Cristo todas as bênçãos espirituais que nós precisamos. E graças a Deus por isso. Amém? Quando você vê em Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz àqueles irmãos da igreja de Éfeso: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Também Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3 e 4, diz: visto como pelo seu poder divino nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E desta promessa nós temos também fiel aliança do Senhor, de que suprirá todas as nossas necessidades, como está lá em Filipenses 4:19. Então, meus irmãos, os atributos de Deus apresentados no Salmo 111 passam a ser qualidades, predicativos daquele que é justo e temente a Deus. Ele diz logo, e por isso o tema da nossa mensagem de hoje é este: felizes os que temem ao Senhor, ou ditosos, bem-aventurados, mais que felizes são aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, o salmista descreve mais do que bênçãos. Ele nos descreve que queremos não as bênçãos, mas queremos aquele que nos dá as bênçãos. Ou seja, tememos ao Senhor, e Ele nos dá com a sua boa mão tudo o que precisamos. Mas o que nós queremos é Deus. Nós desejamos o Senhor, como a corça anseia por águas, sedenta no deserto. Assim por ti suspira minha alma, diz o salmista também. Nós queremos mais do que bênçãos. E o salmista descreve a pessoa justa, a pessoa que é fiel, dentro do contexto de 4 relacionamentos, que você pode ter lido aqui com mais velocidade e não percebeu. E 4 relacionamentos nos são aqui apresentados para meditarmos nestas bênçãos que Deus concede àqueles que o temem. Em primeiro lugar, a primeira bênção apresentada está aí a ser exibida, e é a bênção do relacionamento com o Senhor. Vamos ler todos juntos o verso 1 novamente. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos teus mandamentos. Agora você vai ler, para quem estiver lá do outro lado da rua vai ouvir esse versículo. Vamos lá? Aleluia,
Amém. O salmista escreve aqui, queridos, sobre o receio de receber más notícias. Ele fala do medo do inimigo, porém, o mais essencial que ele destaca aqui, mais do que medo de inimigos, mais do que medo de más notícias, mais do que medo das circunstâncias que o rodeiam, positivas ou negativas, o salmista se preocupa em primeiro lugar em destacar que mais importante é o temor do Senhor. Mais do que temer o que te rodeia, as coisas da tua vida profissional, da tua vida familiar. O salmista quer nos ensinar que devemos, em primeiro lugar, com primazia, com prioridade, temer o Senhor. Esse versículo nos remete ao Salmo 111, verso 10, como vimos, quando ele diz exatamente que nós não precisamos ter medo de coisa alguma, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é repetido lá em Provérbios 1, pelo sábio Salomão, que diz também em Eclesiastes 12:3 o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Temer ao Senhor não é ter terror de Deus, mas é saber que Deus não é brincadeira. Deus é coisa séria. O medo em si não é algo ruim nas nossas vidas. O medo, do temor, trata-se de um mecanismo de defesa do nosso organismo, você sabe. Nós ensinamos os nossos filhos a temerem o perigo quando atravessam a rua, para que se preparem com cautela e de maneira sensata e calma, atravessem com segurança. Nós também ensinamos os nossos filhos a temer o uso de objetos afiados. Nossa pequena Melissa agora já engatinhando, começando os seus passos de engatinhar pela casa, já deixando a mãe dela um pouco descabelada lá no dia a dia, né, meu amor? Ela já tem, tudo pega na mão, e vocês que são pais e mães aqui sabem, e leva para a boca. Então a gente fez uma limpa lá para tirar tudo que for pontiagudo ou cortante de perto. Mas ela vai dar um jeito de encontrar algum dia. A gente vai aumentando as prateleiras para assegurar a integridade da nossa filha. A gente ensina os nossos filhos a terem temor disso, porque faz mal o corte, a lesão. Nós ensinamos também nossos filhos a temerem relacionarem-se com pessoas desconhecidas pelas ruas, para que não caiam em ciladas, para que não sejam objeto de estratagemas ou da malícia de pessoas ímpias. Mas estes, entretanto, meus irmãos, são medos próprios da natureza humana, medos racionais, eu diria medos naturais, e que nos dão força e proteção. Estudiosos da neurociência e também da psicologia humana vão afirmar com muita clareza e propriedade que o medo é o nosso aviso de circunstâncias ruins. É como se fosse uma previsão, não é? Você não prevê o futuro, mas o medo é o teu cérebro funcionando para te avisar que existe algo perigoso ao teu redor. O salmista escreve aqui, por outro lado, não desse tipo de medo, mas de medos que paralisam e transtornam a nossa vida, nos impedem de caminhar conforme o Senhor deseja. E a fim de superar esses medos paralisantes, nós devemos cultivar um relacionamento correto com o nosso Deus, temê-lo, descobrir a sua vontade para nós e pela sua palavra obedecer os seus mandamentos. Descobrir a vontade de Deus não é uma coisa, não deve ser uma coisa para nós cansativa e enfadonha, pois a sua palavra precisa nos trazer prazer. Veja o que o Salmo 112, verso 1 nos diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus o quê? Mandamentos. O temor e o prazer podem conviver no mesmo coração, e ele coloca isso aqui no mesmo versículo. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme. Homem que tem medo, mas encontra prazer na lei do Senhor. Nós somos chamados, queridos, a temer o Senhor, mas não andarmos com medo, não andar paralisados, não andar afugentados dentro das nossas próprias fobias. Deus nos convida a andarmos uma vida de temor só a Ele, mas ousados e corajosos perante os dilemas e os desafios que a vida nos apresenta. Pelo fato de amarmos o Senhor, os seus mandamentos, queridos, não são penosos, como nos diz João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 3.
a pessoa, o homem ou a mulher descrita neste salmo, ela sente prazer em ter comunhão com o Senhor e mais procura sempre lhe obedecer, porque esse tipo de vida é que nos traz bênçãos verdadeiras, não bênçãos passageiras, não bênçãos que você recebeu aqui e depois tem que renovar, bênçãos de cartaz, bênçãos de comercial de placa de igreja que são falsas. Aqui se fala de bênçãos que são eternas, bênçãos que não podem ser tomadas de ti. Fala-se de fé, fala-se de alegria, fala-se de perseverança, de longanimidade, de coração justo, de contrição, de humildade. Coisas que não podem de ti ser furtadas, ou roubadas, ou tomadas de forma alguma. Se a nossa vida, meus irmãos, não causar impacto no nosso lar, na vida das pessoas que conhecemos e amamos, não vai fazer muita diferença no mundo, em geral, onde as pessoas blasfemam contra o nome do Senhor. Essa pessoa aqui do Salmo, uma pessoa que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos, é uma pessoa também que induz bênçãos não apenas para a sua vida, atraindo para si, mas também as repassa para a geração dos justos. É o que está no verso 2, dizendo, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. O povo de Deus aqui é a geração dos justos, aqueles que frequentam o reino de Deus ou participam dele como seus membros. Em momento algum, meus irmãos, as Escrituras falam de um cristão que deva viver isolado, distante do mundo, no seu próprio abrigo, sozinho. Acabamos de cantar aqui, nós não somos o nosso abrigo. Tua casa não deve ser uma caverna, deve ser um abrigo, não é? Um acalanto, um local de descanso, de passagem, de repouso. Sim, é verdade. Mas não faça do teu quarto, da tua casa, uma caverna, um local onde você faz ali um culto à solidão. Deseje sempre viver em comunidade, pois a Bíblia fala que todos precisamos uns dos outros. A adoração em conjunto pode realizar muito mais do que ser é capaz de falar sozinhos. Na nossa casa, na tua casa, na minha casa, nós podemos louvar o Senhor, podemos ler exaustivamente a sua palavra, mas nada substitui isso aqui. Quando passamos alguns meses impedidos por uma doença, que foi a Covid-19, de frequentar os cultos e as celebrações, nós sentimos isso na pele. Eu me lembro, como alguns devem se lembrar também, de chegarmos aqui no primeiro culto, depois de 2, quase 3 meses, e de ter gente chorando quando cantava um hino. Cantou a vida toda, mas naquele dia ela percebeu quanto que faz diferença cantar na congregação, cantar com a presença dos santos do Senhor, cantar na casa do Senhor, louvando o seu nome. Vai louvar na sua casa? Vai, mas é diferente. Lá você está na tua intimidade com Deus. Eu não te desrecomendo isso. Faça, é muito bom, eu faço. Faça também. Mas não despreze a delícia, a beleza que é isso. Sabe por quê? No céu não vai ter, já falei isso aqui em outro momento também na igreja, não vai ter quartinho de adoração individual. Não existe no céu. No céu é todo mundo junto. É adoração com os salvos, os eleitos. É adoração com os anjos. É adoração na presença do Senhor, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem mesmo a Trindade é sozinha, são 3 em 1. Então, acaba com essa coisa de relacionamento da igreja do eu sozinho. Todos precisam viver em comunidade. E mais uma vez, meus irmãos, não se deve usar esse verso de número 1 aqui, como aquele que teme ao Senhor, para uma simpatia, para repelir as dificuldades da vida. Porque Jó possuía também todas as qualidades aqui referenciadas nesse primeiro versículo. Ele era um homem que temia o Senhor, que meditava de dia e de noite na sua palavra. Homem mais justo na terra não havia. O próprio Deus fala a Satanás a seu próprio respeito, o defendendo. Mas ele também enfrentou muitas dificuldades, você já conhece a história dele. Esse tipo de caráter piedoso não nos dá uma blindagem, uma proteção para a dor e para tribulações, mas permite que nós usemos essas provações para glorificar a Deus e para crescer na sua graça. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos olhar aqui para esse texto e ver também que essas bênçãos do Senhor estão presentes no nosso relacionamento com as riquezas
materiais. É o que está nos versos de 3 a 5 e verso de número 9. Vamos ler todos juntos, mas daquele jeito, para o pessoal lá do outro lado da rua ouvir a gente. Vamos lá. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Dentro da antiga aliança, dentro da aliança que Deus fez inicialmente com Abraão, com as 12 tribos, com Jacó, depois com Davi, a aliança do Antigo Testamento, as riquezas materiais eram claramente um sinal das bênçãos de Deus sobre o seu povo na terra prometida. Isso é um fato, não dá para negar. Isso explica por que os apóstolos, que eram judeus, tinham na sua mente este sentimento, essa expectativa judaica a respeito das riquezas. É por isso que eles se chocam, se assustam quando Jesus diz a eles em Mateus 19, 16 a 30, que seria muito difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Eles se tomam de choque, ficam pasmos diante dessa afirmação de Cristo e perguntaram a ele: mas se os ricos não poderão ser salvos, quem poderia? Então eles dizem: então é impossível. E aí é que Jesus diz a eles: pois é, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Está dizendo o quê? Vai ter rico salvo sim. Tinha um tal de Nicodemos lá, que era um bom fariseu. Não confunda fariseu com coisa ruim. Tinham muitos que eram hipócritas e foram denunciados por Jesus, mas tinha fariseu do bem, como Nicodemos, como José de Arimateia, não é? Como Hilel, como o próprio Gamaliel, que ensina Paulo e dá um parecer lá em Atos para defender os servos do Senhor, para que não fossem presos. Haviam bons fariseus, como aqui Nicodemos, que era um homem rico de posses, homem douto em Israel, mas reconheceu que aquele era o Filho de Deus. E essa foi a grande diferença dele para com os demais. Para os 3 amigos de Jó, na história de Jó, que nós já tivemos a oportunidade algumas vezes aqui de apresentar para os irmãos também, o fato de Jó ter perdido tudo, porque ele perdeu todos os seus bens, como nós conhecemos, não é, do relato do livro de Jó, para os seus amigos, essa era uma prova de que Deus o havia abandonado. Era uma lógica distorcida que eles tinham na antiga aliança, mas ainda assim se apegavam a elas com unhas e dentes, e muitos até hoje pensam assim. Quantas vezes você já pode ter até ouvido que pelo fato de você estar passando uma dificuldade financeira, você está em pecado, que você está possuído de demônios, ou você está acobertando o pecado de alguém? Eu já ouvi isso, essa semana inclusive. Não a meu respeito, mas a respeito de outras pessoas, e fiquei abismado com aquilo, mas não achei oportuno naquele momento falar ou corrigir a pessoa em público, não conhecia a pessoa, ouvi falar enquanto fazia o corte do cabelo. Mas orei por aquela pessoa, para que Deus tirasse essa compreensão errada do seu coração, de que as riquezas estão associadas à bênção e à graça do Senhor nas nossas vidas. Não estão. A pessoa descrita neste salmo aqui, nos versos que acabamos de ler, eram pessoas justas diante do Senhor, e não obtinham a sua riqueza de maneira indevida, ou a partir de esquemas, ou negociatas, coisas ilícitas, não. Era uma pessoa generosa no uso daquilo que tinha, que compartilhava, dividia o que tinha com os pobres, emprestava de bom grado, sem cobrar juros, como a palavra de Deus nos orienta lá em Deuteronômio 23, 19 e 20. Sem dúvida, essa pessoa não era avarenta, ou seja, não cultuava as riquezas materiais, não era uma pessoa cobiçosa, e também obedecia de uma estação do Senhor de cuidar dos pobres e daqueles que careciam. Em Êxodo 23, 12, Levítico 25, 35 a 38, e também Deuteronômio 15, 7 e 11. Esse era um dever do povo de Israel, não deixar que ninguém naquele povo, na terra que o Senhor deu aos seus filhos, passasse fome, ou passasse sede, ou tivesse frio. O Senhor comissionava o seu povo para que cuidasse do órfão, para que cuidasse da viúva, para que cuidasse dos pobres, dos servos, dos escravos e dos estrangeiros.
Tem gente que só quer olhar para o Antigo Testamento e esquece quem foi que criou essas leis. Então, para você que de repente milita na área da assistência social, você, quando olha para o livro de Levítico, você vê um Deus que se preocupa com o social. Antes de ter o LOAS, antes de ter as leis que no nosso país, administram um sistema de assistência social dos mais necessitados, Deus, na origem de tudo, quando estabelece uma nação para chamar de seu povo, Ele também se preocupa com a questão das riquezas, para que o seu povo não vivesse cativo de mamon, do dinheiro, e também para que aqueles que se avizinhavam ali fossem objeto de misericórdia em todo o tempo. Esse era o objetivo de Deus desde o princípio. Quando cita o versículo 9 aqui que nós lemos, distribui, dá aos pobres e a sua justiça permanece para sempre, lá em 2 Coríntios 9:9, também no verso 9 lá de 2 Coríntios 9, Paulo diz o seguinte: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. E Paulo usa essa expressão aqui do Salmo como um exemplo a ser seguido pelos cristãos de hoje, como está lá em Provérbios 11:24, alguns há que distribuem, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Quantas vezes você conheceu cristãos genuínos, homens e mulheres tementes ao Senhor, mas que tem um espacinho no seu coração reservado para aquilo que diz respeito às riquezas, que não abre mão, que tem uma dificuldade de emprestar, que tem uma dificuldade de se compadecer, que tem uma dificuldade de estender a mão para ajudar. Isso não é compatível, queridos, com a figura desse homem do livro de Salmos. Não é compatível com o padrão de um discípulo do reino. Não é compatível com alguém que tem o seu coração inteiramente dominado por Cristo. Não tem espaço no seu coração para cultuar as riquezas. E com isso eu não estou dizendo que você não possa ter um carro, que você não possa ter um investimento, que você não possa ter uma boa casa, conforto para a sua família. Você pode e deve. Mas olha, por experiência própria eu quero dizer a você: ajude, contribua, participe, às vezes dentro da sua própria família. E a Bíblia é clara quando diz que precisamos assistir as pessoas que necessitam, sim, e primeiramente aos da família da fé. É uma vergonha para igrejas hoje aí, que tem os seus pastores andando nos melhores carros, bolsas e bolsas de dinheiro sendo deslocadas com seguranças, rádio e carro forte, para levar os dízimos e as ofertas, que na verdade são produtos de extorsão, de falsos apóstolos e falsos mestres, que usam os púlpitos das suas igrejas, não para dizer o que está escrito aqui, prega a palavra, mas para encherem os seus bolsos ao custo de gente humilde e que pensa estar realmente contribuindo com o reino de Deus quando não está. É lamentável. Nós falamos ainda há pouco, no início, no meio deste culto, no momento de intercessão, uma campanha para reconstruir um telhado da igreja. Você vai ver isso aqui acontecendo, amém? Mas o carro do presbítero vai continuar sendo o mesmo, o pastor vai continuar sendo o mesmo, está arranhado lá, ainda não arrumei até hoje. A oferta alçada para esse fim é para um benefício da igreja, do reino, mas não é assim em todo lugar, não é verdade? O Salmo destaca, meus irmãos, que o justo não retém o bem, ou seja, a dádiva, aquilo que ele recebeu, mas ele compartilha com os necessitados. Essa generosidade certamente estaria nas palavras de Martinho Lutero, um dos reformadores, quando argumentou também em uma de suas obras que a generosidade é a expressão tangível da fé que é viva. Somos desafiados não apenas, meus irmãos, a dar materialmente, mas também a sermos generosos em amor e em compaixão. Você não tem muito o que contribuir financeiramente? Contribua com misericórdia, com palavras de incentivo, com orações. Seja uma pessoa que oferece, se não o financeiro, a tua amizade. Gentileza, atos gentis, palavras de ânimo, críticas construtivas. O termo poder aqui nesse verso 9
Aparece no original como chifre, que era um símbolo de poder no Antigo Testamento e de dignidade. E por causa da generosidade desse homem, o Senhor permitiu que ele se tornasse poderoso. Olha só, este que distribui, que dá aos pobres, também é considerado como detentor de poder. Não é poder para você sair daí fazendo coisas miraculosas. É poder para transformar a realidade de alguém. Deus concede isso a quem é generoso. E quem é generoso rende glórias ao nome do Senhor, porque também testemunha desse Deus que tudo nos dá e não nos deixará faltar o que precisamos. Isso nos leva diretamente, meus irmãos, para o texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, quando diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E em terceiro e último lugar, queridos, nós aprendemos ainda nesse texto que essas bênçãos de Deus para aquele que teme o Senhor estão também presentes no nosso relacionamento com as circunstâncias. Versos de 6 a 8 aqui nos dito assim, vamos ler em alto e bom tom: não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Um coração que crê é um coração firme, como diz aqui o salmista, que não é facilmente abalado por notícias ruins, que não se abala facilmente. Eu tenho visto um tanto de crentes hoje em dia, que por qualquer coisa e por nada, tem se abalado. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Pastor, está muito difícil, pastor, está complicada a caminhada, o que foi que aconteceu? Meu cachorro morreu. Está rindo, né, Lorena? O cara bota lá na página do Instagram dele, tá, luto, manda um ofício para o presidente para decretar luta oficial por causa do Rex que morreu aí. Gente, a gente está invertendo as coisas de uma maneira tão medonha, de uma maneira tão bizarra nos dias atuais. Não é nada contra os cachorrinhos, já tive vários, né? Desde a minha adolescência, ali na minha infância, né? É um pedido aí das crianças, não é, Fábio? Mas nós precisamos valorizar o que realmente tem valor. A vida humana precisa estar sempre em primeiro lugar, no contexto da defesa dos direitos. E interessante falar sobre isso, porque as pessoas têm se abalado não é só por isso, têm se abalado com notícias. Outro dia uma pessoa me disse que viu uma notícia aí no Brasil Urgente, ou algum desses programas sensacionalistas de segurança pública, e falou: olha, eu já não passei a dormir direito a partir desse dia. Mas por quê, meu irmão? Não, é muita morte, é muita violência, é muita crueldade acontecendo no país. E aí, logo eu me lembro de uma frase do R.C. Sproul, teólogo reformado, já falecido também, que dizia assim, não é? Quem conhece a Bíblia não pode de maneira alguma olhar para o mundo e se encontrar surpreso, porque ela mostra exatamente para onde o mundo irá. O amor do homem se esfriando, e isso gerando consequentemente mais maldade, mais violência. Isso tem que nos desafiar a sermos igreja de maneira mais efetiva, sim, mas não pode tirar a paz do nosso coração, porque a nossa paz está firmada e alicerçada em Cristo, e não nas circunstâncias. Um coração que crê, um coração firme, que não se abala. A pessoa descrita aqui pelo salmista, ela estava certa de que o Senhor era capaz de lidar com todo e qualquer dos seus problemas. Tudo e qualquer, não haveria nenhum problema tão grande que o seu Deus não pudesse cuidar. Por outro lado, a pessoa de mente dobre, de ânimo inconstante, não tem estabilidade, tem uma casa construída na areia e não na rocha, e portanto não é capaz de enfrentar as exigências de uma vida ao lado do Senhor, porque ele diz: neste mundo tereis aflições. E é debaixo dessas aflições que eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que a tua vida é alimentada, porque o marinheiro ele se torna experiente e maduro nas tempestades. Você não pode querer viver uma vida toda tranquilinha, numa boa, tudo favorável a você, e você na verdade vai ter uma fé estagnada, uma fé que não cresce, uma fé que não
frutifica no reino. Nós precisamos ter essa consciência, queridos. Os cristãos que têm um coração confiante, a sua consciência afirmada em Cristo, eles não precisam temer quando recebem notícias desagradáveis, como o salmista nos falou aqui, porque eles sabem que o seu Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Quando eles se veem cercados pelas trevas, perseguições, difamações, inquinações do mal contra a sua vida, eles esperam que o Senhor envie a sua luz. Está aí no verso 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Quem é justo, quem anda em caminho de justiça com o Senhor, recebe iluminação nas horas mais difíceis da vida, nos nossos vales. Ele está conosco, Ele não nos desampara. O seu bordão e o seu cajado nos orientam, nos consolam, como diz o salmista no Salmo 23. É exatamente isso que deu forças a José, aquele do Egito, lá no finalzinho do livro de Gênesis, que durante 13 anos de espera e sofrimento, aguardou entre prisões, entre ser vendido como escravo pelos seus irmãos, dado como morto por seu pai Jacó. Ele esperou 13 anos para ver a resposta de Deus na sua vida, que o honrou e o fez governador de todo o Egito, o segundo abaixo de Faraó. Lá, exatamente é o que ele diz em Gênesis 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Paulo também destaca esse relacionamento do crente com as circunstâncias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando ele diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é o que nós vemos que alimenta quem nós somos, mas é a fé, exatamente aquilo que você não vê, é aquilo que te dá segurança de que nada escapa do controle das mãos do Senhor do universo, que é o nosso Deus. As torres do World Trade Center, perdão aí pelo inglês tupiniquim, um dos prédios símbolos de Nova York, foram reduzidas a pó ao entrar em colapso durante os atentados do 11 de setembro de 2001. No momento em que os 110 andares da Torre Norte desabaram, deixando milhares de mortos, Janelle Guzman Macmillan descia a escada de incêndio e ainda tinha 13 andares pela frente até que pudesse deixar aquele prédio. Mas ela não conseguiu. Foram 26 horas presas aos escombros, sem poder se mover, sem poder piscar sequer os olhos, implorando a Deus por uma segunda chance. Às 12h30 do dia seguinte, o improvável final feliz, Macmillan se tornava a última sobrevivente resgatada do pior ataque estrangeiro em solo americano na história dos Estados Unidos. Como ela, apenas outras 19 pessoas não perderam suas vidas naquele atentado terrorista. Para Janelle, quando perguntada numa entrevista certa vez, o alívio daquele resgate chegou acompanhado de uma série de questionamentos. Ela perguntava: por que eu enganei a morte? Por que as amigas que desciam a escada de incêndio ao seu lado também não tiveram a mesma sorte de serem resgatadas com vida? Por que tantos inocentes tiveram que morrer? E para todas essas perguntas, só vinha à sua mente uma única resposta: eu estou aqui para provar que tudo que acontece no nosso tempo, tudo é no tempo dele, afirmou Janelle, que desde então passou a servir ao Senhor. O 11 de setembro, diz ela, me ensinou que nós nunca estamos no controle, Ele está. E o que Deus escolheu para nós é o que acontecerá. Nós não podemos questionar o que Ele faz. E disse ainda, o 11 de setembro me ensinou que nós nunca estamos no controle. Eu estou aqui para provar que nada acontece no nosso tempo, tudo é no tempo dele. Nada pega Deus de surpresa. Por isso que o crente não caminha por circunstâncias. É precisamente por esse fato que os servos desse Deus não devem se atemorizar quando em situações perturbadoras o seu coração tende a palpitar, a duvidar, a ficar inseguro, pois nosso coração deve, na realidade, afirmar que o Senhor, o nosso Deus, o teu Pai, Ele detém o controle da história nas suas mãos.
E em quarto e último lugar, meus irmãos, essas bênçãos do homem que teme ao Senhor estão manifestadas no nosso relacionamento também com os perversos. Leia comigo em alta e boa voz o verso número 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Deus recompensa os justos naquilo em que se comprazem, mas ignora o desejo dos perversos, é o que diz o Salmo. Aqueles que caminham com o Senhor e ao seu lado, têm uma vida de piedade, são naturalmente alvo do ódio, da chacota e do achincalhe, perseguições e oposição dos perversos. Pois as boas obras dos justos são como luzes que revelam o mal no mundo. É o que Jesus nos diz lá em Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois luz do mundo e sal dessa terra. Para que servirá a candeia para ficar debaixo do alqueire ou da mesa, não é? Do cômodo? Ela tem que ficar no alto. A luz tem que iluminar. A igreja, os crentes são um farol para o mundo. Entenda isso comigo, essa lógica da luz. Se você é luz, se você vive de maneira piedosa e justa e teme ao Senhor, como aqui o personagem citado pelo salmista, você vai lançar luz. E quando você lança a luz, a maldade oculta, a impiedade, a injustiça, a corrupção, o pecado do mundo é revelado. Onde você entra, você mostra o que está errado, porque você é luz. E não tinha outro jeito, vai incomodar. Porque o mal queria ficar lá, quietinho, sem ninguém saber, oculto, travestido de luz. Mas na realidade, tão venenoso e pernicioso por ser trevas. O fato de os perversos se oporem aos justos é um bom sinal, é uma boa coisa. Jesus diz lá também no Sermão do Monte: bem-aventurados vocês são, quando vos perseguirem, vos injuriarem, e vos perseguindo, disserem todo mal contra vós, coisas piores. Assim foi feito também para com os profetas que os sucederam, não é? Grande, porém, é o vosso galardão nos céus. O testemunho de vida dedicada é uma luz em meio às trevas deste mundo. Depois de verem, de ouvirem o testemunho dos justos, os perversos não têm outra justificativa quando estão diante do Senhor. A tua responsabilidade não é salvar as pessoas para quem você prega. Cristo é que faz isso, é o Espírito Santo que penetra o coração do homem, o regenera, como lá no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37. É Ele que dá vida a quem está morto, você não tem esse poder. Uma vez eu ouvi um irmão que passou aqui pela nossa igreja, não está conosco mais, aqui está em outra igreja, e ele dizia assim: meu irmão, eu sinto uma frustração muito grande no meu coração, porque eu tenho pregado para um irmão já há uns 15 ou 16 anos, e ele não se converte. Aí eu falei: porque está te faltando confiar naquele que pode converter. Você não pode, meu irmão. Ore. Agora eu vou te dizer um negócio: se Deus não quiser, você vai pregar 50, 100 anos, 1000 anos, e não vai se converter. Mas a pregação é só para salvar? A pregação é advertência, é também denúncia. Quando nós pregamos, nós tornamos os nossos ouvintes indesculpáveis. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Por isso, nunca tem essa frustração, essa decepção. Quando você pregar para um parente, um conhecido, você está fazendo a sua parte. E olha, é eficaz de qualquer jeito. Se ela não se salvar, é eficaz, porque serviu para juízo. E se salvou, é eficaz, porque Deus resgatou um dos que era dele. É o que está lá em João capítulo 15, 22. Jesus diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque ele que era a luz dos homens e foi rejeitado pelos seus, ele teve que estar ali para pregar para o seu povo e ser renegado por ele, para que a salvação viesse aos gentios e a todos nós, e graças a Deus por isso. Jesus veio para revelar o pecado do seu próprio povo. O nosso relacionamento com os perversos, queridos, precisa ser sempre de testemunho, agindo como Cristo agiria, orando pelos nossos inimigos, como está lá em Mateus
capítulo 5, versos de 43 a 44. Mas, quando alguém nos prejudica, nós gostaríamos, será, de orar, não para que essa pessoa fosse salva ou remediada pela cura do Senhor, cura da alma. Não. Geralmente, quando alguém nos prejudica, nós gostaríamos sim de orar pelos nossos inimigos, mas para que um desastre caísse sobre eles, não é verdade? Nós podemos ser tentados muitas vezes a orar os salmos imprecatórios, né, Murilo? Imprecações, desejo de vingança perante aqueles que se levantam contra nós, de se vingar dos malfeitores, como Jonas fez fora de Nínive. Depois de pregar a palavra, Deus o havia comissionado para lá. Você já conhece a história, ele foge, é engolido por um peixe, é cuspido na praia de Nínive. Então ele vai lá e depois de arrependido prega, mas ele vai lá no alto de um monte, onde ele podia ver a cidade de cima, e fica esperando, porque não tinha naquela época, mas se tivesse uma pipoquinha, só esperando agora o juízo de Deus vir consumir esse povo terrível, esses assírios, ninivitas, tomara que morram, pensava Jonas. Mas para surpresa dele, um grande clamor de arrependimento surge naquela cidade. Eles se rasgam em panos de saco, se humilham e louvam o nome do Senhor, e cerca de 120 mil pessoas são salvas ali naquela cidade. Foi a maior pregação de todos os tempos, e a pior também. Não teve introdução, não teve homilética, não teve exegese, não teve nada. Foi assim: dentro de tantos dias o Senhor consumirá vocês, arrependam-se, e tchau. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, já era. Isso nos mostra que não é a pregação, a prédica, o bom uso do vernáculo da língua portuguesa, nada disso vai trazer eficácia para a pregação, meus irmãos. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se converteu com a pregação de um presbítero, apenas citando o texto de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquilo veio como uma torrente no coração daquele jovem, que se tornou um grande homem de Deus na história. Quando alguém se propõe a nos prejudicar, nossa reação natural é nos proteger. Você quer revidar, você quer, eu sei, eu já quis também. Eles fofocaram sobre nós, vamos fofocar sobre eles. Eles mentiram sobre nós, vamos mentir também sobre eles. Eles arruinaram a nossa reputação, vamos arruinar a deles também. E no entanto, Jesus nos chama para um padrão mais elevado. Ele demonstra que esse padrão é diferente quando na sua própria vida não busca retaliação para aqueles que o ofenderam. E eles ofenderam muito, não é? Se você acha que a sua vida é difícil, olha um pouco para a vida do teu mestre. Aí você vai se sentir, na verdade, eu estou muito bem. Ou como diz aí o ditado popular, eu era feliz e não sabia, né? O seu próprio povo rejeitou sua mensagem. Os líderes religiosos do seu povo zombavam dele e tentavam prender todo momento por fazer a vontade de Deus. A sua própria família tinha vergonha dele e tentou fazê-lo parar de pregar. Está lá em Marcos 3, 21. Os seus amigos o abandonaram no pior momento de sua vida, na crucificação em Marcos 14, 50. A mesma cidade que clamava Hosana, quando Cristo chegou lá, de novo gritou, crucifica-o, alguns dias depois. E mesmo assim, na cruz, diante dos seus inquiridores, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus nos deu um exemplo perfeito de orar pelos nossos inimigos. Ele tinha dito isso antes, orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. E ele exatamente cumpre isso na cruz do Calvário, em uma das 7 palavras da cruz. Jesus, ele é aquilo que ele prega. Ele nunca exigiu nada de maneira hipócrita, como faziam os líderes fariseus, os escribas, os doutores da lei. Ele exigia de nós exatamente aquilo que ele fazia. Ele diz, orem pelos vossos inimigos, e foi exatamente o que ele fez. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diante de opressões, de cusparadas que recebeu ali, acusações falsas, humilhações, ele sendo o dono, a autoridade, a expressão exata do ser de Deus,
aquele por quem todas as coisas vieram à existência. O Senhor da glória estava sendo ali crucificado em carne humana. E quando perseguido, ele busca conversar com seu pai a respeito disso. Quando te retalharem, conversa com teu pai. Quando te maltratarem, conversa com teu pai. Faça como Cristo. Quando mentirem contra ti, quando fofocarem contra ti, quando buscarem fazer mal contra você, contra a sua família, conversa com teu pai. O que o salmista também pretende nos mostrar aqui, queridos, é que o desejo do perverso se autodestruirá. Você não precisa fazer nada para isso. Não necessitando de nenhuma ação nossa, porque as suas maquinações vão ser despedaçadas no tempo oportuno, sem que para isso nenhum de nós precise sujar as mãos em vingança e retaliações, porque Deus é o nosso vingador. Está no versículo aí que nós vamos ver na tela, de Romanos capítulo 12, verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa nas mãos de Deus, deixa aos pés da cruz de Cristo, porque é onde devem ficar as nossas angústias, os nossos temores, as nossas dificuldades. Nós concluímos, meus irmãos, essa jornada pelo Salmo 112 nessa noite com as palavras de John Knox, um dos grandes personagens do presbiterianismo na Escócia, no século XVI, que também ali contemporâneo de Calvino, contribuiu para o surgimento do presbiterianismo. Ele, sendo um homem de Deus, reconheceu a importância do louvor na vida do justo e dizia que o Salmo 112 destaca que o justo será lembrado por suas obras e o seu louvor permanecerá. Knox nos lembra aqui que as nossas vidas são um testemunho vivo da glória de Deus na terra, e o nosso louvor a Ele é uma resposta grata por sua fidelidade. O Salmo 112 começa enfatizando a bem-aventurança, a felicidade daqueles que temem ao Senhor e se deleitam nos seus mandamentos. Mas ele continua descrevendo, como vimos, o caráter generoso de quem é justo, alguém que não retém o bem, mas distribui aos necessitados. O Salmo ressalta ainda que mesmo diante de adversidades, o justo permanece firme e inabalável, pois está afirmado em Cristo, está afirmado no seu Deus. E finalmente nos mostra, em último lugar, como vimos, um dever perante o relacionamento com os nossos adversários, para nos moldar a uma indiferença aos seus vis ataques, pois o seu desejo pelas mãos do Senhor será frustrado em tempo oportuno. Que esse salmo, meus irmãos, não nos deixe tristes, mas nos desafie. Eu tenho certeza que nem todos nós, como eu mesmo, não cumprimos em integralidade em todos os momentos das nossas vidas, porque senão não estaríamos mais aqui, já estaríamos no céu. Todas essas ordenanças, essas características de alguém que teme ao Senhor. Mas se você teme ao Senhor, pelo menos você tem que ser alguém que deseja ser como esta pessoa. Mesmo que você falhe na caminhada, mesmo que você vacile, mesmo que você caia algumas vezes. E a igreja é isso. São pessoas fracas levantando outras e juntas se fortalecendo nesta carreira que o Senhor nos tem concedido. Eu queria pedir que você curvasse sua cabeça nesse momento para nós orarmos ao Senhor. E em seguida, partirmos ao encerramento do nosso culto. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra a cada semana tem nos apresentado, Senhor, desafios verdadeiros, profundos para a nossa caminhada. E sabemos que sem Ti, Senhor, estas palavras vão ser apenas para nós objeto de admiração, de sabedoria vã,